Eu quero convidá-los para que fiquem ajoelhados e nós teremos uma palavra de oração. Bom Deus, misericordioso Pai, tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Nós nos reunimos aqui, neste grupo, no Alto Moarama, buscando, Pai, a Ti, pedindo a Tua presença entre nós, pedindo ao Espírito Santo que trabalhe no nosso coração, que nos convença, Pai, da justiça, do pecado e do juízo. Nós pedimos, Pai, uma unção especial na vida da irmã Caroline, que trará a mensagem para nós neste fim de semana. Nós sabemos, Pai, que esta mensagem é uma mensagem de poder, de perdão, de paz, de libertação do jugo do pecado em Cristo Jesus. Unge a Tua filha, a Tua serva, com a presença do Espírito Santo. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos trouxe em tão boas condições aqui até a Tua casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero desejar mais uma vez boa noite a todos, aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. E eu quero convidar aqui à frente a irmã Caroline Formighieri, que é a pessoa, a nossa irmã, que trará a mensagem para nós, hoje à noite, amanhã no culto divino, amanhã à tarde às 17 horas e no domingo no nosso culto às 19h15. A irmã Carol, ela veio junto com seu esposo Humberto, com a Laura, sua pequena filha, a caçula, e o Giovanni, o seu primogênito. E nós estamos muito felizes por recebê-los aqui. Nós esperávamos esse momento. A irmã Carol, ela tem um ministério, ela tem um canal no YouTube que se chama Lembra-te, com mensagens muito apropriadas para o tempo em que nós vivemos. Eu convido você a seguir este canal, aqueles que nos assistem também pela internet, pelo YouTube, que também possam seguir esse canal. Ali existem mensagens muito próprias para o tempo em que vivemos, mensagens que fazem com que nós olhemos para a cruz e desesperadamente busquemos um Salvador. Que o Senhor te use poderosamente, que o Senhor te abençoe, e muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, e todos nós seremos grandemente abençoados. Eu que agradeço. Som. Eu que agradeço muito por essa oportunidade, por estar aqui com vocês. Fomos muito bem recebidos. A nossa impressão dessa igreja até agora foi uma das melhores. Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. E é somente pela graça de Deus que nós estamos aqui agora. Que ninguém tenha dúvidas disso nessa noite. E é um privilégio poder abrir a Bíblia juntos, não é mesmo? Poder abrir a palavra de Deus. Nós estamos em tempos ainda de paz. Hoje é o dia da preparação. A mensagem tem como título geral o poder do Evangelho. Por isso que nós cantamos perdão, poder e paz. Porque a igreja adventista, ela não acredita somente no perdão, mas ela acredita em poder e depois paz com Deus, paz com o céu. E a mensagem de hoje, em específico, a gente colocou morto pela lei. Morto pela lei ou acordando para a realidade. Vocês vão ver que esses dois títulos querem dizer a mesma coisa. Vocês conhecem a passagem? Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 8 e 9. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado.
Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Você sabe que é muito importante a gente entender o que esse verso tem a ver com a nossa vida no tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque tem muitas coisas importantes para a gente estudar na palavra de Deus. Não é verdade? Profecias é importante? Muito importante. Porque quando a gente estuda a profecia, a gente vê que a gente está no tempo do fim. Mas é no fim do tempo do fim. E é muito importante. E doutrinas também é importante? Muito importante as doutrinas também. Mas tem um tema que eu acredito que seja o mais importante de todos a gente compreender. O Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é mesmo? Então é muito importante. Essa mensagem, na verdade, que estou compartilhando com vocês, eu entrei em contato com essa mensagem tem transformado a nossa vida. Ela ainda tem transformado a nossa vida, já transformou e cada dia parece que transforma um pouco mais. E é maravilhoso, irmãos. Por isso que eu quero dividir com vocês. Existe a primeira história que a gente queria falar com vocês é sobre o jovem rico. A gente conhece a história dele, ele se aproximou de Jesus. Irmão, é só apertar a flechinha assim? É, né? Ele se aproximou de Jesus e ele disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Está ligado? Essa pergunta. Irmãos, tem muitas perguntas importantes para a gente fazer. Mas essa é a pergunta mais importante que eu e você podemos fazer. O que fazer para herdar a vida eterna? Porque se a gente vive muito aqui nessa terra, às vezes atinge 100 e alguma coisa. Meu avô está com 101 anos. Mas é só isso e aí acabou? Não, tem a vida eterna. Então é a pergunta mais importante que nós podemos fazer. E o que Jesus respondeu? Mateus 19, 17 diz o que Jesus respondeu. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E depois ele disse: mas Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E ele disse assim: o que me falta? Irmãos, ele era um bom rapaz. Jesus sabia que ele estava sendo sincero quando ele tinha perguntado isso. Ele estava completamente inconsciente da condição verdadeira dele. Porque ele disse assim: eu tenho guardado os mandamentos. Vamos ler juntos. Olha, sua compreensão do jovem rico da lei era externa e superficial. Em grande parte, sua vida exterior fora isenta de culpa. Ele acreditava realmente que sua obediência era sem falha. E Jesus, irmãos, Jesus é maravilhoso porque ele vai direto ao ponto. Quando as pessoas são diretas com você, quando um sermão às vezes é direto, quando você vê uma mensagem, lê um texto que parece que foi assim, você fala assim: essa pessoa falou para mim, ela me conhece, só pode. Aprecie, irmãos. Não fiquem magoados. Porque Deus move as pessoas, a Bíblia, a palavra de Deus, para ser direto com a gente. Porque a gente não tem tempo a perder. E Jesus, ele foi direto. E o que ele disse para o jovem rico? Vá, venda tudo o que você tem e dá aos pobres, e então segue-me. E o jovem foi embora, feliz ou triste? Triste. E sabe o que ele percebeu? Quando Jesus foi direto com ele, o que ele percebeu? Que ele não guardava os mandamentos. Por que ele percebeu isso? Porque ele não amava o próximo como ele mesmo. Ele não quis dividir a riqueza com os pobres. E ele viu também que ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Porque ele preferiu colocar no trono do coração as suas posses do que a verdade. E muito triste. E ele se afastou de Jesus e ele ficou no caminho de morte. Ele era um bom rapaz, irmãos? Ou era um rapaz egoísta? Ou quem sabe de forma externa parecia um bom rapaz, mas mostrou que tinha egoísmo no coração.
tem um princípio vital. Tem um texto do Espírito de Profecia que diz que nós precisamos ter um princípio vital, que sem ele é fatal para nós. É o amor de Deus no coração. Ele precisava do amor de Deus na alma dele, não só apenas amor humano, porque amor humano é egoísta. É o amor de Deus que é o amor verdadeiro. João 13:35 nos diz como é que as pessoas vão saber que nós somos discípulos do Senhor. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é assim que nós provamos que nós somos cristãos, que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E como que é esse amor? Quando a gente fala de amor, quando a Bíblia está falando de amor, ela está falando de amor de quem? O amor de Deus. 1 Coríntios 13 nos diz como que é esse amor. O amor é paciente. Todo mundo conhece. É tão famoso esse texto. O amor é paciente, o amor é bondoso, é gentil. E nós? Quantas vezes a gente fica impaciente, irritado, indelicado com as pessoas, às vezes falta de cortesia, às vezes com as pessoas. E essa falta, irmãos, a menos que seja suprida, diz o Espírito de Profecia, é fatal. O que é fatal? Sem chance. Causa morte? Algo que é fatal causa morte, não é verdade? Se nós tivermos o amor de Deus no coração, nós vamos ser pacientes e bondosos, e gentis, e amáveis, mesmo quando alguém fizer alguma coisa contra você. Mesmo quando alguém te provocar, fizer algo que te irrite muito, cometer uma injustiça, mentir sobre você. Esse é o amor de Deus. Não é assim o amor de Deus? Jesus não mostrou que é assim? Aí, continuando o texto, o amor não é ciumento, não é arrogante, não se irrita, não é rude, não insiste no próprio caminho, não busca os seus próprios interesses. Sabe, irmãos, que se nós tivéssemos esse tipo de amor no coração, o que está disponível para nós, não teríamos tantos lares desfeitos. E tantos problemas, às vezes, entre irmãos, nas igrejas, não teria. Porque pensa bem, o amor é paciente, é bondoso, é gentil, não importa o que o outro faça. O amor não insiste em sua própria maneira, não é obstinado, não se irrita. Tem várias versões da Bíblia que eu achei muito importante eu procurar em várias versões, porque cada Bíblia traz uma palavra um pouco diferente, querendo dizer a mesma coisa. Não fica ressentido. O que é ressentido? Magoado, o eu dolorido, a pessoa fez isso para mim. E quando a gente se irrita? O que dizer de quando a gente se irrita, a gente culpar o outro? Culpar o marido, culpar a esposa, os filhos, mas olha o que ele fez. É tão fácil a gente culpar as outras pessoas, não é mesmo? Parece tão natural. Adão e Eva, quando eles pecaram, assim que eles pecaram, eles não fizeram exatamente isso? Foi a serpente que tu criaste, foi a mulher que o Senhor me deu. E isso é muito triste, porque tem gente que passa a vida inteira culpando os outros, sempre. Eu conversei com uma pessoa que ela estava me contando de um irmão dela, e ele dizia assim: você nunca vai ver tal pessoa reconhecendo, eu errei, nunca, jamais. E eu fiquei tão entristecida. Você já imaginou uma coisa dessa? Que coisa terrível, você nunca reconhecer que errou? Tem salvação? Tem salvação se eu não reconheço que eu errei? Não tem jeito. Mas aí, às vezes, as pessoas dizem assim, olha, é normal, porque, veja, nós somos pecadores. E é normal que assim aconteça. Porque nós somos cristãos, mas também nós somos seres humanos. Vocês já ouviram assim? A gente é só ser humano. Errar é humano. Não tem essa frase? Se você é apenas humano, então você não é cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque os cristãos... Vamos ver se eu consigo passar. Olha ali essa figura.
Eu gosto muito dessa figura. Porque os cristãos estão conectados com a videira verdadeira, que é Cristo. E eles têm o Espírito Santo fluindo através dos galhos, nos ramos. E o que está ali na ponta do galho? Dá fruto. O fruto do Espírito está em Gálatas 5:22. E qual é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Amor. Os cristãos permanecem em Cristo e Cristo permanece neles. 1 João 2:6 nos diz o que significa Cristo, um cristão que permanece em Cristo e Cristo permanecendo nele. 1 João 2:6. 1 João, capítulo 2, o verso 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Irmãos, glórias a Deus. Eu amo quando a Bíblia é clara desse jeito. Sabe por quê? Porque agora eu posso fazer um teste com a minha vida e você pode fazer um teste com a sua vida. Você é cristão? Quando alguém te provoca, que fruto você dá? É o Espírito de Deus que te controla ou é a sua humanidade que controla a situação? Porque os cristãos têm Cristo dentro deles. Não é Cristo do lado de fora batendo na porta. Os cristãos, eles conhecem o poder do Evangelho. Eles têm experiência, entendem o poder do amor de Deus e o poder do Evangelho. Quando cristãos verdadeiros erram, eles sabem imediatamente que eles pararam de permanecer em Cristo, eles não culpam mais ninguém pelo erro deles, confessam e voltam para Jesus correndo. Nós podemos colocar a culpa dos nossos pecados em cima de outra pessoa? Nós vamos poder chegar para Deus e dizer: Senhor, sim, eu sou irritada, mas olha também o marido que eu tenho. Eu vou poder apresentar isso para Deus? Eu vou poder apresentar essa desculpa para Deus? Eu sou rude porque eu herdei do meu pai. Minha mãe foi assim, não tem jeito. Eu jamais vou poder apresentar esse tipo de desculpas. Não importa o que os outros façam, irmãos. Não importa quão terríveis as pessoas sejam. Jesus nos deu um exemplo bem claro sobre como agir diante de provocações. Então, o amor não fica irritado, não fica ressentido, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E o amor suporta quanto? Tudo suporta. O amor tudo suporta. Mas tem um detalhe. Tudo suporta com bondade, com paciência, sem irritação, sem ressentimento. Eu gosto de contar a história da mulher que escreveu um livro, é Margaret Davis, e ela escreveu o livro Que Farei para Herdar a Vida Eterna. E esse livro libertou a minha vida. E eu louvo a Deus até hoje por isso. Ela foi esposa de um pastor, ela está viva ainda. O marido dela é que já faleceu. Mas ela foi, então, esposa desse pastor, missionária por 10 anos nas Filipinas e na Índia. E um dia, o pai dela chegou até ela e disse assim: filha, o que é justificação pela fé? Quem sabe se a gente perguntasse para cada irmão aqui, o que é justificação pela fé? Quem sabe quantas respostas, talvez um pouco diferentes, a gente teria. É importante a gente saber o que é isso? Extremamente importante, irmãos. E ela perguntou, o pai dela perguntou: filha, o que é? Porque ela é esposa de um pastor, com certeza ela vai saber. Sabe o que ela respondeu, irmãos? Eu não sei. Mas escuta, vem cá, vamos ouvir, suas irmãs estudaram sobre isso, elas estão falando sobre isso, e vamos ouvir. E à medida que eles iam ouvindo, ele virava para a filha e perguntava: e aí, isso aí é verdade? E ela olhava e dizia: não sei. E passava um pouquinho e ele perguntava de novo: e isso aí, é verdade o que elas estão falando? E a única coisa que ela conseguia responder é: eu não sei. Você consegue entender
uma obreira de Deus, missionária, esposa de pastor, e ela, estudante da palavra, ela disse, sim, eu li a Bíblia, estudava a Bíblia, mas não conhecia o Evangelho. Não tinha entendido o Evangelho. Nós podemos passar a vida lendo a Bíblia, e estudando a lição, e orando, e às vezes pode ser que a gente não entendeu o Evangelho. Meu pai, ele tem 69 anos. Ele era bem criancinha quando os pais dele se converteram e se batizaram na igreja adventista. Então, a gente considera como se fosse adventista de berço, porque ele era bem pequenininho. Ele sempre foi aos cultos, sempre envolvido, cargos na igreja, ancião, primeiro ancião, todos os cargos na igreja ele já teve, sempre muito envolvido. Ele já leu a Bíblia 53 vezes, de capa a capa. Mas eu aprendi uma coisa. Religiosidade é diferente de espiritualidade. Sabe por quê? Porque o religioso pode parecer honesto, pode parecer correto, vai aos cultos, estuda a lição, faz o ano bíblico e pode apresentar obras daquele que é espiritual. Julgado segundo o padrão humano, pode parecer um bom cristão. O exterior pode parecer lindo, mas o religioso produz de forma externa aquilo que ele não é de forma interna. Ele sabe o que fazer para parecer um cristão. E uma pessoa espiritual, o que é? Em resumo, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Uma pessoa espiritual, ela é cheia do Espírito Santo. Você sabe que o religioso, às vezes, ele se engana. E engana os outros também. Porque muitas vezes acontece de alguém elogiar o marido ou a esposa, e o marido dentro ou a esposa fica assim, é porque ele não conhece. Porque a gente conhece o que uma pessoa é dentro da casa dela. Quando a gente está na igreja, a gente pode ser muito educado, muito cortês, mas dentro do nosso lar a gente mostra quem a gente é. Quem está no trono, quem está no controle da nossa vida. Então, o meu pai ele ficou a vida toda dentro da igreja perdido. Ele mesmo fez essa análise da vida dele. E dentro dele ele dizia assim, ele sempre pensava, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A gente tem tanta luz, mas a gente professa tanta coisa e a gente não segue. Parece que não tem uma transformação por completo. E ele pensava, tem alguma coisa errada. Que me falta? Alguma coisa dentro dele clamava e sabia. Somente no fim do ano passado, irmãos, ele se debruçou para estudar a palavra de Deus, especialmente a mensagem de 1888. Irmãos, ele é um novo homem. Eu louvo tanto a Deus por isso. E eu não posso recomendar mais do que nessas simples palavras. Por favor, por amor de Deus, estudem a mensagem de 1888. A mensagem da justificação pela fé. Por vocês mesmos. Você precisa ter uma experiência com essa mensagem. Uma experiência com Deus. De vitória e de transformação. E então, no fim do ano passado, a gente pode dizer que ele teve o primeiro encontro real com Cristo Jesus. Parem para analisar essa frase. Ele tem 69 anos. E pela primeira vez ele teve um encontro real com Jesus. Em outros momentos da vida dele, a gente pode dizer que ele teve alguns relances de vislumbres de Jesus. Mas é mais ou menos, irmãos, como assim? Tem um lugar que de repente você quer muito conhecer. Um exemplo, tem gente que quer conhecer muito a praia e nunca foi. E ela quer muito, um grande lugar, lindo, maravilhoso, e ela quer enxergar. Então você leva ela lá, aí você coloca ela dentro de uma casinha e você dá a ela um buraco de uma fechadura para ela ver. Você se contentaria com isso? Eu não me contento com isso, eu não quero isso. Eu quero enxergar, eu quero ver. Eu quero ver sem véu, ver de verdade. E meu pai hoje ele diz assim, filha, eu só sei que eu era cego e hoje eu vejo.
E cada dia que passa, ele fala assim para mim: hoje eu vejo ainda mais. Não é maravilhoso isso? É um crescimento. Nunca se contente, meu irmão e minha irmã, em ficar parado, estacionado. Jamais se contente com isso. Porque a Bíblia fala de crescimento. Não é para crescer na estatura de Jesus, homens e mulheres na estatura de Cristo? Ou como Jó dizia assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Estude mais, irmãos e irmãs aqui dessa igreja. Eu sei que vocês são uma igreja que gosta de estudar. Estudem mais e mais os materiais de 1888. Meu pai, ele fala uma frase que eu considero, acho que a frase mais triste que eu posso ouvir. Ele estava sofrendo de sequidão espiritual ao lado da fonte da água viva. Que coisa mais terrível! Já imaginou você morrendo de sede do lado de uma cachoeira de água cristalina? Que cenário aterrador! É assim que ele faz a análise da vida dele. E quando a gente começa a estudar, a gente se volta para o Senhor e a gente começa a estudar a Bíblia e o Espírito de profecia, bem rapidinho a gente percebe que não. A gente não é cristão verdadeiro. Muitas vezes a gente chega a essa constatação. Eu era como jovem rico. Eu nasci na igreja adventista. E eu nunca tinha entendido essas coisas, irmãos. Depois, eu saí da igreja. Porque na minha mente eu pensava assim: de nada vale. De nada vale. Eu queria transformação, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu deixei a igreja. Muitas pessoas acabam deixando a igreja porque não faz sentido. Se não transforma, se não tem poder, se não dá um novo coração, se não nasce de novo, não faz sentido. E muitas pessoas deixam a igreja, muitos jovens deixam a igreja porque vêm os pais que dizem que são cristãos brigando. Não faz sentido. Vem, às vezes, a mãe mentindo. Não faz sentido. Agora, muitos não abandonam a igreja, mas ficam dentro da igreja também sem fazer sentido, porque não há transformação. Eu não sei o que é mais triste. Sair ou ficar dentro. Das duas formas, eu não sei o que é mais triste. Eu passei pelas duas coisas. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso. Ele não me deixou lá fora. E Ele me trouxe de volta. E aí, junto, veio o meu marido e meu filho, que na época tinha 6 anos. Eu louvo a Deus todos os dias por isso, irmãos. Todos os dias. Por essa mensagem transformadora. Você sabe que às vezes pode não decidir nunca deixar a igreja e continuar dentro da igreja sendo um religioso e sem vida espiritual, seco, sem vida espiritual. Não se parecem nem um pouco com Jesus, mas nunca deixam as formas de religião. Mas o Espírito Santo, ele fala na nossa mente, e ele fala de nada vale. O que diz em 1 Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada vale. E se eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento, tivesse toda a fé que transportasse montes, se não tiver amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse minha fortuna para dar de sustento aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vocês conseguem entender como isso é sério? E esse amor que está falando aqui é o amor de Deus, porque está dizendo assim, em outras palavras, se eu não tiver esse amor que o verso fala, de nada vale. Por exemplo, se eu coloco a culpa nos outros quando eu me irrito, de nada vale. Se eu levanto a voz, se eu perco a paciência, se eu fico ressentido, se eu conto mentira, se eu fico magoado, se eu tenho inveja, ciúme, orgulho, de nada vale. Que triste. E você sabe que
Se pode, se não pode. Não é isso. É poder para vencer o poder do mal. Porque, afinal de contas, o poder de Deus não é maior que o poder das trevas? E o novo nascimento? Diz que é uma experiência rara nessa época do mundo. E essa é a razão por que tem tantas perplexidades nas igrejas, ou lares desfeitos. Muitos que assumem o nome de Cristo são profanos e não santificados. Foram batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu, por isso não ressurgiram para a novidade de vida em Cristo Jesus, em Cristo. Irmãos, você sabe o que é morrer para o eu? Quão profundo isso vai? E quando a gente se batiza, a gente é ensinado, se toma café, não tome mais café. Se você bebe, deixe de beber. Se você fuma, deixe de fumar. E é verdade, são necessárias essas coisas. Mas quanto de nós ao sermos batizados, entendemos que nós precisávamos abandonar os pecados do coração? Ou seja, você não tem mais o direito, você é uma nova criatura, não é isso que significa o batismo? Um símbolo de que você morreu quando você mergulha, e aí quando você se levanta, é em novidade de vida? A semelhança da morte e da ressurreição de Cristo? E quantos de nós entendemos que agora nós não temos mais o direito de ficar irritados? O eu morreu. De ficar magoado, de ficar impaciente, de ter orgulho, inveja. Quantos de nós entendemos isso quando nós nos batizamos? Você sabe que, às vezes, levanta uma mão ou outra, e eu louvo a Deus por isso. Mas a maioria de nós não tinha entendido isso. Os pecados do mundo é mais fácil de a gente enxergar e abandonar. Mas nós precisamos entregar o nosso direito de agir segundo a natureza inferior. Porque agora é um novo nascimento, uma transformação da natureza, uma nova criatura. Sim, somos possuidores de uma natureza caída. Mas não precisamos ser dominados por ela, porque os cristãos estão conectados com a videira. Agora, para os pecados do coração, a gente apresenta desculpas. A gente sempre apresenta desculpas. Mas isso não precisa ser assim. Eu não preciso dizer assim, olha, eu fiquei chateada e magoada com meu marido porque olha o que ele fez para mim. Olha o jeito que o irmão olhou para mim, o irmão nem me cumprimentou. A gente não precisa mais agir dessa forma, porque o Evangelho é poder para nos livrar disso. Você percebe? Essa é a essência do cristianismo. Você ser cristão sob a provocação. Porque, irmãos, o que adianta eu ser cristão quando todo mundo está me tratando bem, está tudo correndo bem, está tudo maravilhoso, até os gentios parecem cristãos? Ser cristão é, sob a provocação, dar o fruto do Espírito. Essa é a essência do cristianismo. Esse é o Evangelho que Jesus vem ensinar. Aí nós temos as virgens tolas. Nós conhecemos também, nós sabemos que o azeite significa o Espírito Santo, nós sabemos que a luz ali é a palavra de Deus, a lâmpada é a palavra de Deus. Mas o que são os vasos, as vasilhas? Que algumas tinham azeite nas vasilhas e outras não. E o que é essa vasilha? O espírito de profecia? Olha, o óleo é o azeite. O azeite é o Espírito Santo. Elas tinham o Espírito Santo na lâmpada, que é a palavra de Deus. Sabedoria, entendimento da palavra de Deus. E algumas tinham azeite dentro das vasilhas. Mas nós vamos ver. Nós vamos ver o que é isso. Você sabe que, olha, diz ali que todos têm conhecimento das Escrituras, todas elas, as 10. E por algum tempo não se notava a diferença entre elas. Quem sabe quando a gente vem à igreja, não vem diferença. Parece todo mundo igual. Segue a pessoa na casa dela que você vai descobrir quem que dá o fruto do Espírito ou não.
Todos têm conhecimento, por algum tempo não se notava a diferença. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Está falando com a gente. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Irmãos, o que as virgens tolas estão fazendo? Certas de que estão prontas. E esse texto está falando de quem, irmãos? De nós. Mas então, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Muitos não estão preparados. Não tem óleo em seus vasos. E aí, até das lâmpadas se apaga. Então, todas carregavam uma pequena vasilha. Tem um hino que a gente canta que dá uma dica para nós de que são as vasilhas. Eu quero ser, Senhor amado. Quem são as vasilhas? Somos nós. O que adianta a gente pedir o Espírito Santo para ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus e não viver? Não ter o Espírito habitando em nós. Não estarmos conectados à videira e o Espírito Santo não está fluindo em nós e nós não temos o fruto do Espírito. De que adianta uma profissão de fé sem o poder e sem o Espírito em mim? Consegue entender? E é isso que as virgens tolas não entenderam. E talvez a gente também possa não estar entendendo. Romanos 8:9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E como que a gente faz para saber se o Espírito tem o controle da nossa vida? Pelo fruto que a gente dá. Mas agora a gente vai entender para sempre. Eu espero que o Espírito Santo grave em nossa mente para sempre. Que fruto que a gente dá sob a provocação. Você terá o fruto do Espírito, especialmente quando você está sendo tentado a ficar irritado, magoado, chateado. Especialmente nesses momentos. Se você sabe como permanecer em Cristo, terá o fruto do Espírito. Essa é só a última frase. Sem o óleo da graça, irmãos, sem o Espírito habitando no nosso coração, de que serve levar com a gente uma lâmpada de profissão de fé? De que serve? A gente pode dizer que é cristão remanescente. Mas de nada vale. Se o Espírito não estiver controlando a minha vida, quando as pessoas me tratam mal, quando eu sou injustiçada, quando mentem ao meu respeito, de nada vale. Você consegue entender? Porque Deus olha para o coração. Você sabe que quando eu escutava isso, eu pensava em sentimento. Porque geralmente as pessoas falam assim, fica tranquilo, porque Deus olha o coração. Deus conhece o coração. E a gente fala isso com a maior leviandade, assim, como se fosse uma coisa simples. Deus olha o coração mesmo. É verdade. Deus olha o meu coração se quando eu estou sorrindo para a irmã, aqui dentro eu estou pensando contra ela. Ele olha o coração. Ou se eu dou lugar para alguém sentar e no meu coração eu fico assim, poxa vida, eu tive que sair daqui para dar o lugar para a pessoa. Sim, Deus conhece o coração. Aqui está o maior engano que pode afetar a mente humana, em que as pessoas creiam que estão certas quando estão erradas, são achadas em falta quando é tarde demais. Que triste, tarde demais para sempre. Aí elas batem na porta do noivo e dizem assim, me deixa entrar. E aí o que ele diz para elas? Eu não conheço. Eu não conheço, eu não consigo imaginar o que as virgens tolas sentirão quando Cristo vier e elas confiantemente esperando, achando que estão prontas, e ouvirem, eu não vos conheço. Vocês já pararam para imaginar que terrível sensação será? E Deus nos livre de que nós estejamos entre as virgens tolas. Eram pessoas sinceras, honestas, que realmente querem ser salvas, achando que estão prontas. Assim como Nicodemos, achando que tem um lugar no céu, está tudo certo. A classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Jamais se contente com uma obra superficial. Se você não vê o fruto do Espírito, quando alguém te provoca, não se contente.
Lute com o Senhor. Clame ao Senhor. E nós vamos estudar os passos. E vocês vão entender. Irmãos, foi tão maravilhoso quando descobri isso. Nós temos a história do homem que compareceu no casamento sem as vestes. Todo mundo conhece essa história também. E um meigo e doce Jesus, ele disse assim: tirai ele dali, e ali fora vai haver pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos nós somos chamados. Todos no mundo somos chamados, mas poucos escolhidos. Somente aqueles que têm as vestes, que podem entrar. E o que é essas vestes? A roupa do casamento. Olha essa segunda frase. Pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. Por isso que eu disse, se você diz que você é apenas humano, você não é cristão. Porque o cristão está ligado, olha ali, a humanidade ligada com a divindade. E a veste nupcial simboliza o caráter que todo aquele que quer entrar no céu precisa possuir. É Cristo habitando em você através do Espírito Santo. E Ele produzindo frutos. E aí você vive como Cristo viveu. E aí você vence como Ele viveu. Porque não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Você crê nisso, irmão e irmã? Amém. O que é caráter? O caráter é formado por pensamentos e sentimentos. Sentimentos e pensamentos combinados formam o caráter moral. Em outras palavras, quando a gente diz assim, você só leva o caráter para o céu, está dizendo assim, você vai levar seus sentimentos e seus pensamentos para o céu. Veja bem que Deus não nos deu os nossos pensamentos para a gente deixar correr solto. Pensar no que quiser. Porque se os pensamentos forem maus, os sentimentos serão maus. E as ações serão más. Não tem como. O que significa estar trajado com as vestes de sua justiça? Está em negrito ali, irmãos. Vivemos sua vida, a vida de Jesus. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. E ninguém entra lá sem as vestes. E não é você produzindo os frutos, é o Espírito. É você tão submisso a Deus e tão submisso ao Espírito Santo que Ele controla. É a sua vontade sob o domínio da vontade do Espírito Santo. Porque não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E é o caráter de Cristo, as vestes. E aí, irmão, você está pronto? Você já vestiu as vestes das bodas? Porque de um jeito bem prático, se eu fico irritada com a irmã que está aqui na frente, aonde está o amor, a paciência, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, que é ali em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito? Aonde que está, irmãos? Não tem nenhum, está faltando todos. Mas aquele que tem o Espírito habitando em si, não falta nenhum desses frutos. Porque se eu tenho alguma irritação com alguém, é um sentimento errado e faz parte do meu caráter. Não é? Faz parte do meu caráter. E ninguém que tenha uma nódoa, uma mancha, uma mácula sequer no caráter pode entrar no céu. Sabe, irmãos, você está cansado desse mundo? Eu estou muito cansada. E constantemente a gente diz assim, olha, a gente precisa terminar a obra. Não é isso que falta? Pregar o evangelho a todo mundo e então virá o fim. Falta terminar a obra. E é verdade, irmãos, falta terminar a obra. Falta terminar a obra no nosso coração. Quando terminar a obra no nosso coração, Cristo habitando em nós, aliás, esse é o selo de Deus. Então nós vamos poder sair com poder e receber o Espírito Santo numa chuva serôdia. Jesus, o mais bonito de toda essa mensagem é que Jesus ele pode purificar a mim e a você hoje. Ele pode vir e me limpar de todos esses pecados do coração hoje. Não precisa de uma vida toda. Sabe por que eu digo isso?
Porque hoje Jesus pode vir e eu posso ir até Jesus e eu entregar o meu coração a Ele. Todos os meus pecados. E eu entrego a Ele hoje, porque amanhã a gente nem sabe se está vivo, não é mesmo? Que a gente nós somos homens de um dia só. Então, hoje é o dia da salvação. As pessoas dizem assim, quando leem aquele texto, santificação é a obra de uma vida toda. Então, as pessoas pensam assim, olha, quando eu tiver, quem tem uns 20 anos diz assim, quando eu tiver, quem sabe, meus 40 anos, eu vou conseguir. Quem tem 60, pensa assim, quando eu tiver meus 80, vai, mais um pouco de tempo. E assim a pessoa lança para frente o tempo todo a experiência cristã. Sabe o que se chama isso? Evolucionismo. Eu vou tentando, melhorando. Mas o cristianismo é o poder de Deus de me purificar hoje. Cristianismo é o seguinte: haja luz e houve luz. Cristianismo é assim: haja um novo coração. E há um novo coração. Por que a gente resiste? Por que a gente resiste? Haja um novo coração. Ah, sim, Senhor, quem sabe daqui a um tempo. E a gente vê lá no primeiro passo, da nossa parte, não resistir. Enquanto a gente resiste, Deus não pode passar para o próximo. E a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio que transforma o caráter e controla a conduta. Isso é a justiça de Cristo. Você sabe que a videira e os ramos foi um diagrama que Deus encontrou para explicar para a gente exatamente como que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Se você quebra um galho, morre. Não tem vida, não tem seiva correndo nele. É somente aqueles que estão conectados é que podem ter vida. Por isso que a Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Você tem esperança daquele dia na glória? O único caminho é Cristo em vós. E quem são os laodiceanos que não entenderam o Evangelho? Que pensam que estão prontos, rico sou, de nada tenho falta, mas não se deram conta de que são cegos, miseráveis, pobres, nus. Não entenderam como morrer para o pecado e como nascer de novo, para que Cristo possa habitar no coração. Você sabe que por isso que Jesus deu o conselho, compre de mim vestes brancas. Porque nós estamos nus, nós já vimos o que é estar trajado, é viver como Cristo viveu. Por isso que Jesus disse, vocês estão nus. O colírio é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus mostra, é por isso que a mensagem de hoje se chama morto pela lei. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela precisa nos matar mesmo. Porque aí tem chance de vida para nós. O nosso olho cego é a nossa consciência amortecida. Esses tempos atrás nós completamos 167 anos de escola sabatina, não foi? Foi 167? Irmãos, e eu não vejo nenhum motivo, não creio que haja nenhum motivo para a gente comemorar a nossa peregrinação no deserto. É a mesma coisa que o povo de Israel no deserto, mais um ano no deserto. Não tem motivo para comemorar. Nós já fomos chamados à existência há mais de 100 anos. O que é que nós estamos fazendo aqui ainda? Eu tenho certeza que você já se fez essas perguntas. O que é que a gente está fazendo aqui? Por que Jesus ainda não veio? Porque Deus chamou um movimento fora de outras igrejas para quê? Para entender corretamente as doutrinas, a profecia e batizar e levar o evangelho ao mundo? Você sabe, irmãos, que isso é sim, faz parte sim do nosso chamado. Mas nós precisamos levar a mensagem de salvação, sim, é a nossa missão. Mas, sinceramente, eu creio que nós fomos chamados à existência, a missão mais importante é vindicar o caráter e o nome de Deus. Para dizer a verdade sobre o caráter de Deus. E o mais importante, para viver a verdade sobre o caráter de Deus.
e para que as mentiras de Satanás sejam desmascaradas. E eu vou dizer para vocês qual é a principal ou as principais mentiras que ele conta contra Deus. Você tem uma natureza caída. É impossível. Sabe isso tudo que você ouviu aqui hoje? Viver como Jesus viveu? Não. A lei de Deus é muito rígida e Deus é muito bonzinho, muito misericordioso. Então, ele vai, olha, não se preocupa. Ele vai ignorar algumas áreas da sua vida que você não está de acordo com o modelo que é Jesus. Não tem jeito. Essa é uma das principais mentiras de Satanás. E essas são algumas das mentiras que devem ser refutadas, para que o nome de Deus, então, seja totalmente vindicado em como ele trata com o pecado e o pecador. E por isso eu percebo que a nossa missão é muito maior do que evangelizar. A nossa missão é estar preparado para receber o selo de Deus, ter o seu caráter sobre nós, estar conectado com Jesus o tempo todo, de tal forma que nada nos mova. Irmãos, eu sei que nós já estamos tarde e podemos estar cansados, mas isso é muito importante. O selo de Deus é você estar conectado com Cristo de uma forma que nada nesse mundo mova. Nada te separe de Jesus. Quem é a verdade? Porque o Espírito de profecia diz que o selo de Deus é estar firmado na verdade e que nada o mova. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. O selo de Deus é você estar ligado a Jesus de tal maneira que nem todo o poder das trevas não prevalecem mais sobre você. Porque não é você quem vive, é Cristo quem vive em você. Nenhuma provocação, nenhuma provação, nada mais te separe de Jesus. E todo o poder das trevas não prevalecem mais. E toda vez que Jesus entra em embate com Satanás, quem vence? Cristo Jesus. E você, então agora, você não mostra mais o que você é, e você mostra o caráter de Deus. Um caráter que subsista a todas as coisas nesse mundo. Eu creio que foi por isso que Deus nos chamou à existência. E a mensagem de 1888 tem muito a dizer sobre isso, por isso que eu não posso cansar de dizer, estudem a mensagem de 1888. Nós ainda estamos aqui, irmãos, 30 anos, quase mais de 30 anos depois que a mensagem foi dada. E essa mensagem fala exatamente sobre nascer de novo. Essa mensagem fala sobre a morte do eu. Essa mensagem fala sobre Jesus vivendo em mim. E nós precisamos entender que a nossa missão é mais que ganhar almas. Nossa missão é preparar uma igreja para a segunda vinda de Cristo. E não, ele não pode levar uma alma sequer que tenha uma mancha ou uma mácula. E nós já estamos aqui nesse mundo por tempo demais. Já estamos aqui nesse mundo muitos anos, além do que o Senhor planejou originalmente, porque ele podia ter voltado um pouco depois de 1888. Vocês sabiam disso? Ele já podia ter voltado. Se tivéssemos entendido essa mensagem e aceitado essa mensagem. E nós temos o costume de apresentar 1001 motivos porque Jesus ainda não voltou. O que será que está acontecendo? Porque tem que ter um motivo porque ele está demorando tanto. E a gente vai ficar aqui por quanto tempo mais? Cada vez que alguém perguntar para você por quanto tempo mais que a gente vai ficar aqui, eu espero que você se lembre, até que a obra esteja concluída. Qual obra precisa ser concluída, irmãos? No coração. Para que a gente possa receber o selo de Deus. Porque Apocalipse 7, 1-3 diz, não diz claramente que os anjos foram instruídos a segurar os ventos até que fôssemos selados? Quando, irmãos? Irmãos, quando isso acontecer, a obra se findar no nosso coração, nós vamos para casa. Enquanto isso não acontece, a gente vai ficar imaginando por que Jesus não veio. Está na hora de resplandecer, irmãos, de deixar a luz brilhar. A glória do caráter de Deus em nós. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão. Por isso eu só posso pedir que Deus nos socorra e que Deus nos ajude.
E a mensagem que nós vamos ver a partir de amanhã são os passos para nós permanecermos em Jesus, como funciona tudo isso. Então, se você tem amigos que não estão aqui, que não puderam vir, não podem perder essa sequência para nós aprendermos a ser cristãos inteligentes. E que Deus nos socorra mesmo, irmãos. Nós precisamos da graça de Deus. E essa é uma mensagem de poder. Deus seja louvado. Eu gostaria de convidar aqueles que puderem para nós ficarmos de joelhos e orarmos ao Senhor. Grandioso Deus que estás nos céus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, grande e poderoso, Senhor. Senhor, tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós queremos louvar o teu nome por tão grande poder que o Senhor colocou à nossa disposição. Nós queremos nos entregar em tuas mãos. Cada irmão que aqui está, os irmãos que estão assistindo de longe, todos em tuas mãos, Senhor. Transforma o nosso coração. Termina a obra em nosso coração, Pai. É em nome de Jesus que nós clamamos, Senhor. É nesse sangue que nós confiamos e esse sangue tem poder. E tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Por favor, Pai, por favor, tenha misericórdia da Tua igreja. Abra os nossos olhos. Nos desperta. Nos ajude a entender enquanto há tempo, Pai. Naquele dia em que não houver mais tempo, Senhor, só haverá choro e ranger de dentes. Por favor, Pai, hoje é o dia. Desperta a nossa consciência. Nós imploramos, Pai, porque precisamos, porque queremos fazer a Tua vontade. Porque nos alegra, Senhor, obedecer a Ti, Senhor. Por favor. É em nome de Cristo Jesus que fazemos esses pedidos. Amém. Que mensagem inspiradora, alguns textos marcantes, como aquele do Desejar Todas as Nações. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir os nossos pecados, isso é algo muito sério que nós devemos refletir. E outro texto também, daqueles que foram compartilhados aqui, que conversão não é um melhoramento da antiga vida, é uma mudança da natureza. Isso só Cristo pode fazer em nós. Amém? Nós iremos cantar o hino no Inário Adventista, é o número 602. Será o hino para a nossa saída, para a nossa despedida. Graça, amor e comunhão. Eu convido a igreja para que fique em pé. Nós iremos cantar o hino Graça, amor e comunhão 602. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Amém? Que Deus os abençoe. Os irmãos podem deixar os inários nos bancos, eles serão recolhidos pelos diáconos. Amanhã, às 8h45, nós temos um encontro aqui. Que Deus os abençoe.